Nesse vídeo eu quero falar para vocês como que o Alexander foi de 450 para 25 mil aí com freelas e Python e outras linguagens de programação também, tá? E lembrando que isso aqui eu tive uma ligação onde eu conversei sobre tudo isso com ele e aqui eu quero responder as principais questões que eu consegui extrair dessa ligação, tá? Então, a primeira questão que eu acho importante aqui falar é quanto tempo que levou para ele conseguir esses primeiros clientes, tá? Ele levou em torno de 60 dias aí após entrar na formação. Ele começou a estudar comigo lá em 2023, tem um aluno aí de longo prazo, tá? Na minha comunidade de automação. E quanto que ele faturou, né? Em 2025, ele faturou de 20 a 25 mil em freelas, então somente em renda extra. Essa foi a renda extra dele, tá? Vou falar sobre quais foram as principais automações e tecnologias que ele utilizou. Então, ele usou praticamente, né? As principais automações foram automações de redes sociais, scraping de dados, ou seja, varrer dados de vários sites, automações financeiras, automações do WhatsApp e automação aí de rotinas de escritório. Como que ele aprendeu, né, a automatizar esses processos? Ele aprendeu a automatizar processos usando o Python comigo. Então ele usou outras tecnologias também que ele aprendeu por conta própria, mas toda a automação que foi usado o Python, ele usou aí o que ele aprendeu comigo na minha formação para fazer isso e complementou esse estudo aí quando necessário. E quais freelas, né, ele já realizou? Bom, vamos lá, vamos falar sobre valores e tecnologias aqui. São vários freelas, tá? Eu vou passar rapidamente aqui, não vou entrar em mega detalhes, senão ficaria muito longo o vídeo, mas ele fez basicamente essas automações que vocês estão vendo aqui, tá? E várias outras que não deu tempo pra gente conversar, porque realmente foram muitas automações, tá? Mas se a gente fosse passar aqui para vocês, basicamente ele fez a automação. A primeira automação dele, na verdade, né, foi uma automação para o Facebook, tá? Você pode dar um pause aí se você quiser ler, mas basicamente ele automatizou, né, a gestão de um perfil de 30 perfis que a pessoa fazia de forma manual. Ele acabou conseguindo fazer isso usando aí o PyAutoGUI. Pois é, pessoal, o PyAutoGUI é uma biblioteca super simples que você aprende aí em talvez um mês no máximo se você está começando do zero, ou em algumas horas se você já tem algum conhecimento de programação. Ele fez um valor inicial de 250, mais R$ 200 em reajustes, e depois ele faturou 450 no total, isso lá no início de 2023, tá? Ele fechou isso aí em menos de 60 dias após entrar na formação, né? E aí, o próximo que ele pegou foi uma automação de WordPress, onde o cliente precisava basicamente aí fazer uma importação de vários produtos para o WordPress, e ele levava muito tempo, que eram 17 mil produtos, né? É uma quantidade ridícula. Então ele usou aí o que? Ele conseguiu fazer o scraping, ou seja, ele conseguiu varrer os dados do site do cliente e depois usar o próprio API do WordPress para cadastrar essas informações. Ele começou aí no valor de R$ 600 e aumentou para 1.200 aí com os ajustes adicionais. Ele conseguiu esse freela aproximadamente um mês aí, né? Após fechar esse do Instagram. Ele também automatizou a receita, tá? Automação da receita, então ele conseguiu automatizar o download de arquivos para um cliente. Ele não falou o valor aqui, tá? Mas ele usou o Selenium nesse caso. Um landing page, então ele criou uma página de vendas, tá? Basicamente, para um cliente. E ele usou Vue.js e Vercel, então sim, pessoal, nem sempre você tem que usar Python, tá? Em alguns casos, principalmente front-end web, às vezes é melhor você usar uma biblioteca JavaScript e você pode aprender, você pode inclusive fazer o vibe code, né? Você pode criar usando ferramentas de IA se você não tem tanto conhecimento assim. O importante é você resolver o problema do cliente, não estar casado com a tecnologia em si. Ele também fechou um sistema de gestão para uma clínica e ele fez esse projeto em Laravel, tá? Aqui está a descrição do projeto. Ele ganhou aí 5.250 para o desenvolvimento e ele cobra recorrência de R$ 200 por mês, tá? E ele faz isso desde março de 2025. Eu fiz essa ligação no mês 11, então, se a gente pegar aqui, né, 200 vezes 11, nós temos aqui um faturamento de mais 2.200, 5.250, somando ao inicial, ele ganhou aí 7.400 só nesse freela aqui, tá? E mais uma vez ele usou Laravel, como eu já disse, você não precisa se casar em nenhuma tecnologia, é importante entender o conceito por trás, tá? Ele fez automações financeiras também, você pode ler os detalhes aqui, mas basicamente a questão que ele automatizou foi o cadastro e pesquisa, tá? E basicamente o que ele fez aqui foi automatizar o processo de consultar informações sobre clientes. Ele foi tão bem nesse projeto que eles estão até pensando em fechar aí um novo projeto para vender para outros grupos que trabalham nesse mesmo setor, tá? Ele usou Python e Selenium, e a primeira automação foi de 350, a segunda 450, dando um total aí de R$ 1.000. O sistema de back-office, ele começou com um sistema simples, né? Um ajuste na planilha, só que ele acabou sugerindo fazer um sistema mesmo completo, né? Que é muito interessante, ele soube negociar com o cliente para conseguir aumentar o ticket, ou seja, conseguir vender aquele freela por um valor maior. E o cliente foi pedindo várias funcionalidades adicionais, então ele dobrou o ticket, ou seja, ele recebeu o dobro, né, do que ele teria recebido inicialmente. Ele usou Laravel e um template pronto, e algumas versões iniciais foram feitas com Django e Django Admin antes da migração. Então, inicialmente ele ganhou R$ 1.000 e o ticket final foi dobrado, então ele não falou o valor exato, tá? Mas se foi dobrado, ele no mínimo ganhou R$ 2.000, possivelmente mais do que isso. Depois nós temos a automação do WhatsApp, tá? Onde ele conseguiu automatizar o processo de envio de mensagens para muitos clientes com base em uma planilha.
e ele depois criou uma interface gráfica para acompanhar essa automação. E esse sistema já está funcionando há 5 meses sem bloqueios, tá? Ele usou aí o Evolution API, que é uma API não oficial do WhatsApp, Python e Custom Tkinter. Então, eu acabei esquecendo de perguntar os valores aqui para esse freela, eu estava bem curioso, deveria ter perguntado. E ele também automatizou vários processos dentro da empresa dele, tá? O que é bem interessante porque ele conseguiu converter essas rotinas que eram muito lentas e antigas, né, em Delphi para Python. Então, ele conseguiu melhorar muito o desempenho das tarefas internas e ele criou ali algumas integrações ali dentro do trabalho dele, o que acabou ajudando ele a se destacar bastante, tá, pessoal? Ele usou Python, Tkinter e algumas integrações ali com o sistema Delphi. Ele também realizou muitas demandas, tá? Muitos outros freelas, só que não deu pra gente falar sobre tudo aqui, porque na ligação de 1 hora não dá pra você falar sobre, tipo, mais de 30 freelas, seria incompreensível, né? Seria muito, muito demorado. Mas basicamente, aí, pegando todos os freelas que ele fez esse ano, ele fez aí, né, de 20 a 25 mil com freelas. E como que ele conseguiu escalar, né? Eu acho que isso aqui é importante pra vocês aprenderem. Bom, o principal foi aumentando o ticket, né? Ou seja, você tem uma demanda, o cliente quer que você faça A. E aí, na ligação com o cliente, você entende o que ele realmente precisa e entende, tá? Se ele precisa de esse tipo de automação, será que talvez essa funcionalidade talvez também seria útil para ele? Eu posso oferecer isso como um pacote mais completo que resolve ainda mais demandas dele e assim eu consigo entregar um valor agregado maior e cobrar mais por isso, tá? Outra forma que ele conseguiu escalar é ser indicado por clientes prévios. Isso aqui para mim é uma das formas mais inteligentes de você conseguir escalar seu negócio. Você faz um ótimo trabalho, você consegue o seu primeiro cliente, faz um ótimo trabalho e pede indicação. Porque assim, quando você chegar no cliente para o qual você foi indicado, você já chega lá sem aquela barreira de confiança. A pessoa já confia em você. Então é até mais fácil para você vender um valor mais alto quando ela já sabe que você faz um bom trabalho. Ele também ganhou bem com recorrência. Em vários projetos que ele fez aqui, ele disse que ele cobrava recorrência, ou seja, ele ganha um valor mensal todo mês para manter aqueles aplicativos atualizados. Ele também fez parceria com outros alunos da minha comunidade, tá? Ele fez uma parceria com a Paula, que é uma das alunas que eu já entrevistei aqui no canal, que ela agora está praticamente com agência de automação, e ela está contratando pessoas, e ali dentro da minha comunidade ele conseguiu fazer esse networking e foi contratado pela Paula para trabalhar com ele em um projeto de automação, certo? E como que ele conseguiu aumentar o salário dele tão rápido? Bom, ele mudou de empresa, tá? Então ele foi de 4K para 6K ao mudar de empresa, que é uma estratégia que eu sempre recomendo se você está querendo aumentar de salário. Assim, ganhar aumentos incrementais funciona, mas é bem mais lento do que você simplesmente mudar de empresa, tá? E aí ele acabou sendo tão bem valorizado nessa empresa, a empresa que ele está atualmente, e é essa empresa também que ele fez automações de processos usando Python, que ele conseguiu um retorno negociado como PJ, e ele voltou para a mesma empresa recebendo 7K, então ele estava ganhando 4K, foi para 7K, e ele estava trabalhando presencial e conseguiu negociar um trabalho remoto. Então ele voltou ganhando mais e trabalhando em casa. Então, basicamente, ele aplicou, né? A forma que ele conseguiu ganhar isso aí foi aplicar a automação de processos internamente para se diferenciar de outros funcionários que não sabiam ou não faziam isso, tá? E de onde que vieram esses freelas? Bom, a fonte principal foi o grupo de freelas, tá? Que eu tenho na minha comunidade. Se você quiser conhecer e aprender a automatizar processos, o link para entrar na minha comunidade vai estar aqui na descrição. Eu tenho ali um grupo de freelas onde eu mando toda semana freelas para as pessoas pegarem. Eu não recebo nada desse freela, tá? A comissão é 100% sua, como foi aqui do caso do Alexander. Então ele pegou vários desses freelas que eu mandei ele no grupo, e do networking ele também conseguiu fazer através da minha comunidade, com alunos da comunidade para fechar outros projetos e, claro, indicação direta de clientes existentes. E quem que é o Alexander? Ele é de Santa Catarina, ele é programador Delphi, então ele nem trabalha com Python, e mesmo assim ele está ganhando dinheiro com Python também. Ele já é programador aí há 3 anos, tá? Então já é um programador mais experiente. No entanto, nós tivemos vários casos aqui de pessoas que também estão começando agora e mesmo assim conseguiram resultados expressivos, tá? A Paula mesmo, ela não tinha nenhum tipo de experiência e ela conseguiu aí entrar no mercado ganhando muito bem, mesmo estando começando do zero e não tendo faculdade. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei, deixa aqui nos comentários que eu respondo ou deixa aqui embaixo sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva e deixa o like.